Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Discutindo Direito. Hoje teremos nossa primeira aula de Direito Civil. E como será a primeira aula de Direito Civil, iremos focar na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Introdução ao Direito Brasileiro, que também é conhecido como LINDB, resumindo o nome dela, é conhecido também como Decreto-Lei 4.672 de 1942. E é um conjunto de normas sobre normas. Isso porque a LINDB, ela disciplina as próprias normas jurídicas, ela prescreve a maneira de aplicação e entendimento, determinando as fontes em determinado tempo e espaço. É considerado uma lei de introdução as leis por conter princípios gerais sobre as normas, sem distinção do direito usado, indicando como aplicá-las, determinada vigência, eficácia, interpretação, integração, traçando também a partir do seu sétimo artigo, normas de direito internacional. Resumindo, a LINDB é aplicável a toda ordenação jurídica. Ela salva, claro, o que é legislação específica regular de forma diversa. Vamos analisar alguns artigos da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. O artigo 1 diz o seguinte: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias após a sua publicação. Bem, esse artigo não é absoluto, porque quase todas as leis elas contêm seu texto prescrevendo sua entrada em vigor na data da respectiva publicação. O espaço compreendido entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor determina vacatio legis, vem do latim. Esse tempo, determinado vacatio legis, serve para o melhor divulgamento da lei. Podemos lembrar o próprio Código Civil de 2002, que entrou em vigência em 2002 e só entrou em vigor em 2003. Enquanto não tenha passado esse tempo de vacácio, a lei nova não tem ainda força obrigatória. Resumindo, a vigência é o nascimento da lei da data de sua aplicação no Diário Oficial. E vigor é quando a lei passa a ter força no território. Bem, veremos agora o artigo 3 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que diz o seguinte: ninguém se excusa da lei alegando que não conhece. Ou seja, uma vez em vigor, a lei é obrigatória para todos os seus destinatários, erga omnes, ou seja, no país inteiro, no território onde a jurisdição do país tenha feito em seu território nacional. E alguém não pode alegar que não conhece a lei. Ah, eu consumi droga, eu matei alguém e não sabia que não podia. Não, é balela, não funciona assim. Bem, eu aconselho a vocês, estudantes, que estão começando a ler e entender sobre esses artigos, e dar uma olhada pelo artigo número 6, porque a partir do 6 é só direito internacional, e como ainda vocês são estudantes iniciatórios, não precisam aprender direito internacional começando agora. Bem, eu só irei falar individualmente do artigo 1º e do 3º, pois o 4º, 5º e 6º e o 2º irei dizer explicando os itens do próprio artigo com a explicação a seguir. Bem, tudo tem início e no direito não é diferente, claro. O direito possui suas fontes e são separadas em fontes formais e não formais. Bem, começamos pelas não formais, que não geram por si só a regra jurídica, mas contribui para que essa seja elaborada. Vamos lá? São elas, são duas. A primeira, doutrina, muito importante, que não passa de ser a interpretação da lei feita pelos estudiosos. Temos a grande professora Maria Helena Diniz, de Direito Civil, André Uti, de Direito Penal, entre outros. São inúmeros, Fernando Capês, deputado estadual da cidade de São Paulo, um grande doutrinador. Bem, agora a jurisprudência, que é a interpretação da lei feita pelos juízes e suas decisões. É necessário que se repita e não haja variações de fundo, ou seja, a jurisprudência é o direito em si, é o direito dos tribunais, o direito dos juízes, que outro juiz pega um caso semelhante, um caso idêntico, e faz a justiça conforme aquele caso, espelhando-se em outros casos sobre a mesma jurisprudência. Fácil, né, estudante? Agora veremos as fontes formais, que são formadas pela lei, a mais importante. Decore isso, estudante. A lei
mais importante, a forma, tudo do direito, ela é com base na lei. E por si, a lei é a mais importante de todo o direito. Bem, agora as respectivas também importantes são analogia e princípios gerais do direito. Okay? Analogia, costumes, desculpe, não tinha falado, costumes e princípios gerais do direito. Você verá isso no artigo 5º, 6º e 4º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Bem, a lei é a principal fonte do direito, isso é indiscutível. As demais são acessórias. Bem, começamos pela analogia, que ela será usada quando não existir uma lei específica para o caso. Com isso, o juiz usa a própria analogia, pegando uma lei semelhante ou uma lei que se encaixe no caso. Bem, os princípios gerais dos direitos podemos definir com aquela famosa frase: dar a César o que é de César. O PDG, o Princípios Gerais do Direito, seria tudo aquilo que o juiz irá julgar, claro, visando a ética e os bons costumes, a justiça em si e a moral, a ética, a equidade na hora do determinado caso. E o costume é a reiteração constante de uma conduta na convicção de esta ser obrigatória. O costume ele é dividido em 3 costumes. Primeiro, costume secund legem, que quando é expresso na lei, o exemplo é o artigo 569, inciso 2 do Código Civil. Também lembramos do artigo 186, o artigo famoso por ser determinado contra o bullying, que também é um exemplo de secund legem. O costume praeter legem, que a lei deixa lacunas que são preenchidas pelo costume. E contra legem, quando o juiz ignora a lei e dá uma sentença democrática. Ele ignora a lei e dá a sentença ignorando a lei e visando sempre a equidade, os costumes, a ética, só que ele vai contra a lei, é denominado costume contra legem. Bem, voltando às leis, agora vamos conhecer sobre revogação, revogar a lei e repristinar. Preste atenção, estudante. Revogar é tornar sem efeito uma lei ou qualquer outra norma jurídica. A revogação ela pode ser de alguns tipos. A total, conhecida também como revogação. A abrogação, quando cancela por total a lei anterior. A parcial, conhecida também como derrogação, quando cancela uma parte da lei, algum inciso, algum parágrafo. E a revogação expressa, quando é expressa, claro, na nova lei, que a velha foi revogada. E a revogação tácita, quando o texto da lei posterior é incompatível com a anterior e não há disposição expressa no texto indicando a lei que a lei anterior foi revogada. Esse é o caso mais difícil de revogação para identificar. Você que está começando, eu peço para que você procure algum exemplo de revogação tácita e estude um pouquinho sobre isso. Bem, no Brasil, a repristinação, respeitando o princípio da irretroatividade, ela não existe, porque uma lei que foi revogada, ela não vai voltar com o mesmo número, com a mesma data de publicação, ela não pode renascer, ela só vai nascer com outro número, com outra data, com outra vacácio, enfim. Então a repristinação não tem efeito nenhum, porque ela não acontece no direito brasileiro, por causa do princípio, claro que o Brasil respeita o princípio da irretroatividade. Estudante, muito bem. Bem, agora conheceremos o ato jurídico perfeito, que é o que já se consumou segundo a norma vigente no tempo em que se efetuou. Ou seja, exemplo, o contrato de locação celebrado durante a vigência de uma lei, ela não pode ser alterada somente porque a lei mudou. É necessário que seu prazo termine. Ok, estudante? E agora o direito adquirido, que é o que se incorporou ao patrimônio e à personalidade do seu titular. Esse exemplo, podemos citar a pessoa que se aposenta e a lei modifica também. Posteriormente, o prazo de aposentadoria, o direito já foi conquistado, embora possa não ter sido ainda exercido. A pessoa ia aposentar com 65 anos. A lei mudou. Não importa o que ele viveu, ele está no tempo onde a lei passa até os 65 anos. Acabou. A lei vai servir para as outras pessoas, para os outros aposentados
não este caso, porque é o direito adquirido. Muito bem, estudante, preste atenção nisso. A lei tem que respeitar a teoria adotada pelo Brasil, a teoria da territorialidade, que a lei possui uma erga omnes, ou seja, possui efeito apenas em todo território nacional. Por fim, chegamos na antinomia, que seria o conflito entre duas normas. Antinomia, estudante, presta atenção, é a presença de duas normas ou de mais normas conflitantes sem que possa afirmar qual deverá ser aplicada a um caso concreto. Bem, caso concreto é um caso específico, um caso que existe, não um caso disparado no ar, sem determinação, sem ordem, sem nada concreto. Tenho certeza que o senhor já sabe disso. Muito bem, estudante, eu sei que essa aula foi longa, mas demos um grande passo. Deixarei perguntas esse vídeo, mas irei pedir a vocês que pesquisem resoluções, sentenças de julgamentos dado por analogia, princípios gerais do direito ou costumes, para que vocês aprendam um pouco mais sobre esses casos, costumes, princípios gerais do direito e analogia. Muito obrigado por assistirem mais uma aula, se cuidem, não esqueçam de curtir, de compartilhar, mostrar o vídeo aos seus alunos de classe, à sua faculdade. Muito obrigado e se cuidem, até a próxima.